Então, agora a gente vai de fato utilizar a macro, né? Na lição anterior a gente simplesmente criou essa estrutura aqui de diretórios com as macros. E aí é importante a gente dar uma olhada assim, o que no fundo essa macro está fazendo. Então vamos olhar essa macro call aqui. É, esse código ele acaba sendo um pouco bem verboso porque tem toda uma complexidade, mas se você for olhar os detalhes vai ver que não é tão complicado assim. Tá? O que ele está fazendo? Bom, primeiro, ele está definindo em que lugar que eu posso colocar a minha macro, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, essa macro ela tem que ser colocada de forma que as funções que tenham dentro, né, do lugar onde a macro for colocada, ela tem que ter argumentos. Por exemplo, o primeiro argumento tem que ter um caller do tipo T account ID. Então, no caso aqui, lembra do nosso balances? O transfer, ele tem um caller do tipo TAccountID. Se você for no Proof of Existence, você vai ter um Revoke Claim que tem um caller do tipo TAccountID. Essas coisas elas se repetem. Revoke Claim, mesma coisa, tem um caller do tipo AccountID. Então, todas as funções que eu vou ter dentro do meu palette e que estão sendo autogeradas pela macro, elas precisam ter essas características. Ó, o primeiro argumento tem que ser um T, tá vendo? Keyword T. O segundo argumento tem que ser o token dois pontos, né? Que é essa forma dele ver que ele é dois pontos. E depois tem que ter um account ID. Então nada mais tá, isso aqui nada mais faz do que validar que o tipo é esse, né? E não algum outro tipo. Só então ele vai ver, o nome do argumento é caller ou underline caller. Se não for, também vai dar erro. E assim vai embora, né? Ele vai esperando tudo que tem que ter dentro da macro e só assim ela vai funcionar. Então, agora, para usar a macro, né, o que eu faço? Eu vou ter que separar aqui no meu palette a parte... Peraí, deixa eu voltar um pouco aqui, porque... isso. Eu vou ter que separar, eu já tinha feito isso anteriormente, então vou fazer de novo. Eu tenho que pegar a parte que vai ser o macra, que a macro vai atuar e colocar separada da parte onde a macro não vai atuar. Porque se eu botar a macro aqui, né, se eu vier aqui e colocar macro, né, macro, dois pontos, call. Posso colocar aqui? Posso. Macros, dois pontos, call. Só que aí o que ele vai acontecer? Ele vai dar erro aqui logo de cara, ó. Ele vai dizer assim, ó, o primeiro argumento, ele não é um self, né? Mas a minha macro exige que tem que ser um self, né? Então, essa função aqui já vai dar ruim. E assim vai, ele vai dar erro quer dizer, aqui ele não vai, aqui também não vai, nem aqui, mas essa primeira aqui ele já vai. Por quê? Porque essas funções aqui, mesmo que eu colocasse um self aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, de repente, um self aqui, vamos supor que eu tivesse esse argumento, né? Aí ele vai dar erro na segunda, porque o segundo argumento não é um caller do tipo account ID. Então, na verdade, eu tenho que isolar o que eu quero que seja passível de utilização da macro numa parte separada, que eu vou fazer isso agora. Então eu vou pegar, e no caso, a única coisa que eu quero que seja chamado é a transferência, né? Porque todas as outras funções elas são internas na minha blockchain, elas não são disponíveis para o usuário chamar. Por exemplo, setar o saldo de alguém, isso não deve estar aberto. Então eu vou simplesmente separar o código. Então passo 1, separa o código das funções que você quer que sejam autogeradas pela macro. E aí sim, eu vou vir aqui, macros, call. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser uma call. Vai ser possível de entrar na call. Bom, beleza. Aí na hora que eu tentar compilar o meu código, ele vai dar um erro aqui, ó. Implementações conflitantes para o pallet. Por que que tá, né, implementação conflitante? Né? Por quê? Porque se eu olhar aqui, ele está dizendo o seguinte, ó. Deixa eu tirar minha imagem aqui da frente. Eu tenho um enum aqui, ó. Eu tenho um enum que já foi definido aqui em cima. A minha macro, ela faz justamente isso. Ela cria esse enum, né, com as calls. Então eu posso apagar agora o meu enum, porque eu não preciso mais dele. E aí eu vou gerar de novo, né? Agora qual que é o... Né? Então, agora ele está dizendo o seguinte, ó. Dispatch está conflitando. Por quê? Porque o dispatch que está implementado aqui também não vai mais precisar ser gerado, porque, de novo, a minha macro está criando esse código todo automaticamente. Então eu apago o código que eu tinha feito na mão anteriormente. Beleza. Pronto. Agora aqui não tem mais problema.
Na hora que eu rodar, peraí, deixa eu limpar aqui para vocês verem. Na hora que eu rodar, agora ele está dizendo o seguinte, ó, não tenho a função transfer no palette balances. Por quê? Porque agora o nome da função, do call, ele é simplesmente o nome da função. Então, no caso aqui é transfer com T minúsculo. Então, eu tenho que ir ali no meu main, né? Deixa eu ir lá no meu main e vou mudar o nome da chamada. Cadê? Aqui, ó. Vou mudar para T transfer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar aqui no meu módulo o que pode ser passível de macro. Segundo, apaguei o dispatch, apaguei o enum, apaguei essas coisas que não são mais úteis, que eu não preciso mais porque estão duplicadas, porque a macro está gerando, e arrumei as chamadas aqui. Ah, também tem um outro detalhe, ó. O parâmetro ele vai ser, não tem value, por quê? Porque o nome da função, o nome do parâmetro é amount, tá vendo? Ele vai usar os próprios nomes que estão aqui para criar a estrutura de chamada. Então aqui eu tenho que mudar também. Antes eu fiz isso na mão e aí eu mudei o nome, mas agora eu não preciso mais fazer isso aqui. E agora finalmente, quando eu rodo o meu código, tá aí a minha blockchain funcionando, só que com várias linhas de código a menos. Claro, eu criei código para macro, mas se eu tiver 50 pallets e eu puder usar essa infraestrutura de macro uma vez, que eu criei uma vez só, eu vou começar a reduzir bastante a quantidade de código que eu estou gerando, e esse é o meu objetivo. Então, no final das contas, eu substituí... Aqui, esse erro que ele está dando aqui, ele é um bug do editor de textos, tá? Então, não tem nada de errado aqui, às vezes acontece isso. Com macros, os editores de textos, pelo menos aqui no VS Code, ainda tem algumas pequenas probleminhas que ele dá erro, quando na verdade não tem nenhum erro, aparentemente, né? Então, só para se vocês confiem mais assim no rodar no terminal do que no próprio. Eu não sei se é talvez porque eu tô com ele rodando aqui, ele está meio perdido. Talvez se eu fechar e abrir de novo o meu projeto, talvez ele pare de dar esse erro. Mas enfim, não temos problema nenhum aqui. Agora, na próxima, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer no Proof of Existence, ou seja, a gente vai criar essa mesma lógica de tirar um monte de coisa de código que é gerado automaticamente, substituindo por uma macro. A gente vai fazer isso na próxima lição.